E aí, galera do primeiro ano, beleza com vocês? Bom dia. A gente falando aqui de novo, né, sobre o movimento circular uniforme. Hoje é para encerrar esse assunto, tá bom? Falta um pedacinho que encontra-se na matéria, na postura de vocês, entre as páginas 77 e 82, que é a transmissão do movimento circular. Ou seja, quando o movimento circular de um corpo é transmitido ao outro. Isso é uma coisa muito comum que a gente faz, principalmente nos nossos veículos, nos seus motores, nos seus meios de propulsão. Porque muitas vezes o movimento é produzido em um ponto e transmitido a outro ponto, tá certo? E isso acaba sendo uma, vamos dizer assim, uma preocupação importante da engenharia nesse sentido, da engenharia mecânica no caso, tá bom? Bom, nós podemos ter três formas de transmissão do movimento circular, tá certo? Que é através de uma correia ou uma corrente, através de engrenagens e através de um eixo, uma reta rígida ligando as rodas ou os círculos, se você preferir, tá bom? Então eu vou colocar aqui no quadro a comparação entre esses três tipos de acoplamento ou essas três formas de transmissão de movimento, ok? Então só colocando aqui no quadro rapidinho. Então, essas são as três formas que eu estou representando aqui, tá? Vamos à primeira forma ali, por meio de uma corrente. Ali eu nem coloquei a corrente ainda para dar a oportunidade de você me ver desenhando ali, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho a roda R1, a roda número 1, a roda número 2, cada uma delas tem um raio, R1, R2, tá certo? E aí o que acontece? Essa roda vai ser ligada a essa aqui, ó, através de uma corrente, uma correia, tá certo? E aí, quando uma se mover, obrigatoriamente a outra se moverá junto, tá certo? Vai se mover para cá e aí essa aqui vai se mover para cá, tá certo? Então, as duas, nesse caso aqui, elas vão se mover orientadas pela mesma correia, ou ligadas pela mesma correia. E essa correia vai ter uma velocidade aqui, ó, que vai ser V, tá certo? Velocidade V. A roda número 1 vai rodar, vai girar com uma velocidade angular, ômega 1, e a número 2 vai girar com uma velocidade ômega 2, tá? Em compensação, aqui eu vou ter uma velocidade V1 e aqui eu vou ter uma velocidade V2, tá certo? Muito bem. Pois bem, nesse tipo de movimento aí, acoplado desta maneira, a velocidade com que as rodas giram é diferente, a velocidade angular. Mas a correia, que é um corpo único, ela vai sempre se mover com a mesma velocidade. Não importa se no meio, não importa se na extremidade de cá onde tem a roda maior, ou na extremidade de lá onde tem a roda menor. Isso é importante. Então, nesse tipo de acoplamento aqui, as rodas têm a mesma velocidade linear, tá? Ou seja, para cada uma delas, a velocidade V1 e a velocidade V2 é igual à velocidade V, que é a velocidade da correia, tá certo? Mas a velocidade angular não, tá? Essa aqui tem um raio maior, aquela ali tem um raio menor. Lembre-se que a velocidade é igual a ômega vezes R, ou se você preferir, ômega é igual a velocidade dividido pelo raio. Como, neste caso, eu vou dividir o valor da velocidade, que é a mesma, né, por um raio maior, o resultado vai me dar menor. E como é que eu vou dividir o valor da velocidade V por um raio menor, o resultado final vai ficar maior. Por isso, elas vão ter velocidades angulares diferentes. A maior roda, ela tem menor velocidade angular. Ou seja, se o raio da roda número 1 é maior que a roda do raio número 2, então, o raio da roda número 2, então a velocidade angular da roda número 1
é menor do que a velocidade angular da roda número 2. Tá? E uma outra coisa que a gente pode dizer ali em relação à frequência. Tá? Em relação à frequência, como é que é a frequência? Frequência é igual a... Para a gente começar do começo. Se você tem ômega igual a um ângulo de 2π determinado tempo, que é período, né? Então, ômega é igual a 2π multiplicado pela frequência. Aí olha só que interessante. A frequência é igual à velocidade angular dividido pelo mesmo número. Então, como as velocidades angulares são diferentes, as frequências de rotação também serão diferentes. E aí, como está sendo dividido pelo mesmo número, aquele que for maior tem um resultado maior. E aquele que for menor tem um resultado menor. Então as frequências também seguem a mesma ordem. Tá? Então, as frequências também seguem a mesma ordem dos valores de ômega. Então a frequência da roda número 1 será menor do que a frequência da roda número 2. A roda de maior raio gira mais lentamente, então gira menos vezes por segundo. E a roda de menor raio gira mais vezes, então também completa maior quantidade de voltas por segundo. Faz sentido, não faz? Beleza. Vamos lá para a segunda forma de transmissão. Deixa eu apagar aqui apenas os cálculos preliminares, tá bom? Daquilo ali, o segredo mesmo é a igualdade, tá bom? Por meio de engrenagem. Aqui não parece que tem engrenagem, né? Porque eu fiquei com preguiça de desenhar, mas aqui tem os dentinhos aqui, ó. Tá? E essa aqui também tem os dentinhos, e aqui encaixou aqui, tá ok? É como se tivesse os dentinhos ali, tá? Então uma roda dentada com a outra. Então ele se encaixa de maneira a fazer isso, ó. Ok? É isso. Esse é o tipo de movimento que tem que acontecer, tá bom? Isso é um acoplamento por engrenagens, tá bom? Então faz de conta, né, que aqui tem dentes de engrenagem. Então, as mesmas regras que servem para a correia servem para as engrenagens, ou seja, elas têm a mesma velocidade linear. Então a velocidade número 1 é igual à velocidade número 2, mesmo tendo raio. Não, aqui não está tão visível, deixa eu colocar aqui o raio 1 é maior que o raio 2, tá? E aqui também, mas aqui está mais visível, mas mesmo assim eu vou colocar aqui. Aonde que eu posso colocar? Já coloquei ali. E aí, como vale a mesma coisa, as mesmas consequências, né? Velocidades angulares. Como você vai estar dividindo o mesmo valor de velocidade por valores diferentes de raio, vai dar que o ângulo, a velocidade angular da número 1 é menor que a velocidade angular da número 2. Tá? E aí a mesma relação entre as frequências de rotação. Tá? Entre as frequências de rotação, a frequência número 1 também vai ser menor que a frequência número 2, porque ela vai girar de maneira diferente. Agora, vamos aqui a terceira forma de transmissão de movimento circular. Essa aqui não teve jeito, gente. Isso aqui eu tive que desenhar em perspectiva, tá? Porque ia ficar ruim de você ver uma com a outra, tá bom? Então aqui, eu sei que eu faço meia barra em alguns desenhos, vê se você consegue enxergar que isso aqui é uma roda que tem um raio, que eu vou colocar aqui, raio número 1, ok? Do centro até aqui, e essa aqui é uma roda que tem do centro até aqui um raio, que eu vou botar aqui fora, número 2. Tá bom? Tá em laranja ali para poder destacar. O que acontece? O eixo é rígido, então as rodas giram e o eixo gira juntinho com elas.
Então, neste caso, diferente desse caso e diferente desse caso, eu vou ter velocidades angulares iguais. Só que as velocidades lineares vão ser diferentes. Imagina, quando esse cara gira para cá, ó, vai girar com ômega número 1. E esse cara vai girar para cá com ômega número 2. Tá? Isso aqui vai girar dessa maneira. Ó. Olha só o que eu vou fazer. Dessa maneira aqui. Tá bom? Espera aí. Isso. Dessa maneira ali. Com uma velocidade angular. E essa velocidade angular eu vou chamar simplesmente de ômega. Deixa eu tirar isso daqui. Tá me molando um pouquinho. Que aí eu boto aqui o ômega. Esse ômega eu pago aqui. E aqui ó, eu coloco ômega 2. Beleza. Nesse caso aqui, o que acontece? As rodas vão estar girando com a mesma velocidade angular, porque elas estão no mesmo eixo, é tudo rígido, tá bom? Só que nesse caso as velocidades lineares vão ser diferentes, tá? Mais uma vez, vamos lá. Nós vamos ter então um caso em que as rodas giram com as mesmas velocidades angulares, ou seja, ômega 1 é igual a ômega 2, que é igual ao valor de ômega. Esse é o principal fato dentro dessa ligação, tá? Esse é o principal fato. Deixa eu colocar aqui mais reto, que aí fica um pouquinho mais organizado. Isso. Não muito reto, não, mas enfim. Vamos lá. Então esse é o principal fato, tá bom? E aí, como consequência, lembre-se da relação entre as velocidades angulares e a relação entre as frequências é igual. Então, as rodas vão ter as mesmas frequências de rotação. Tá? Ou seja, a frequência de rotação da número 1 vai ser igual à frequência de rotação da número 2. Só que a velocidade não. E aí eu lembro, né, daquela formulazinha, e que a velocidade é ômega multiplicado por R. Multiplicado. Ou o valor de ômega é igual para as duas. Quem tem raio menor vai ser multiplicado pelo valor menor. Então, por isso, vai ficar com resultado menor. Então, aqui nesse caso, a roda maior tem multiplicação por velocidade, que é a mesma, velocidade angular, por um raio maior. Então, quanto maior a roda, maior a velocidade linear. Tá? Então, a maior roda, ela tem maior velocidade linear. Ou seja, neste caso aqui, V1 é maior do que V2. Por quê? Porque o raio da número 1 é maior do que o raio da número 2. Ok? Então, nessas três formas de acoplamento, nós temos características que são muito distintas, tá certo? E as características distintas são apresentadas especificamente pelas velocidades e pelas frequências. Tá certo, meu povo? Então, a aula de hoje era só isso aí. Aí, com isso, a gente termina essa questão do movimento circular uniforme. E agora a gente faz só exercícios, tá? Vamos começar com alguns exercícios teóricos em relação a essa questão da ordem aqui e da velocidade e frequência também em exercícios de movimento circular uniforme com aquelas equações que nós vimos anteriormente, sem ser essa parte aqui. E finalmente partindo para alguns exercícios mais práticos. Aí eu marco com vocês a questão da avaliação e tal. Tá bom, pessoal? Gente, até a próxima aula então. Valeu? Falou!